Boa tarde. Estamos aqui uma vez mais para fazermos juntamente uma meditação na Palavra de Deus e assim alimentarmos as nossas almas e mantermos os nossos elos uns com os outros e em particular e especialmente com a Palavra de Deus e com o Senhor da Palavra. Eu hoje gostaria que lesses comigo Apocalipse capítulo 5 e vamos ler os primeiros 6 versículos. É uma passagem que nos fala acerca de um tempo futuro, mas toda a palavra escrita é para o nosso ensino, é para o nosso aviso e também para a nossa consolação. E é com estes 3 objetivos em mente que nós vamos ler então estes 6 primeiros versículos do capítulo 5 do livro de Apocalipse. Então João estava exilado na ilha de Patmos e ele subiu ao 3º céu, teve uma revelação. E ele viu coisas, nomeadamente esta, e ele partilha isto connosco. E nós temos a possibilidade de como que sermos transportados também para o mesmo lugar e vermos as mesmas coisas. Então, versículo 1. E vi na mão direita daquele que estava assentado no trono. E ouvi um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Eu vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de David, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele viu um livro. Ele viu um livro e viu Jesus como Cordeiro de Deus e como leão da tribo de Judá. Ainda hoje nós ficamos impactados quando nos relembramos aquilo que João Batista disse nas margens do Rio Jordão, quando viu Jesus a passar. Ele apontou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa frase tinha um conteúdo e tem um conteúdo avassalador e que se concretizou na cruz do Calvário, quando Jesus, o Cordeiro de Deus, como um cordeiro imaculado e incontaminado, não com prata ou ouro, mas através do seu precioso sangue nos resgatou, nos comprou para Deus. Ainda hoje essa frase ecoa nos nossos corações e nas nossas almas de uma forma muito particular. Mas Jesus não somente é o Cordeiro de Deus, como também é o leão da tribo de Judá. E nós corremos o risco de, na nossa apreciação pelo Senhor Jesus, essa apreciação estar um tanto ou quanto desfocada. Isto é, está focada nele como sendo o Cordeiro de Deus, mas se calhar está menos focada, e aí estará desfocada ao considerá-lo como o leão da tribo de Judá. Nós pensamos que ele, nesta qualidade, ele apenas surgirá e se manifestará ao mundo num tempo futuro. Quando ele, por exemplo, como lemos em Apocalipse capítulo 19, assentado no seu cavalo branco, seguido pelos exércitos dos céus. Ele luta, guerreia contra as nações e as vence. E na sua coxa e no seu manto está escrito um nome: o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Mas poderia muito bem estar também o leão da tribo de Judá. Mas nós pensamos que nesta qualidade, repito-me, isto é mais no tempo futuro e que ele vai mostrar a sua força, o seu poder e a sua glória. Hoje, de uma forma muito resumida, eu gostaria de vos apresentar algumas situações, alguns acontecimentos que tiveram lugar quando Jesus aqui esteve na terra, essencialmente como Cordeiro de Deus. Mas numa e noutra situação se vê que ele, ao mesmo tempo, como nesta passagem, que além de ser o Cordeiro de Deus, era também o leão da tribo de Judá. É de uma forma, quase que diria, subliminar, discreta, mas está lá.
Vejamos. A primeira situação para a qual eu quero chamar a vossa atenção é quando Jesus é tentado por Satanás no deserto. Houve um confronto tremendo. E se nós pensarmos bem ao analisarmos essa passagem, é o confronto entre o leão do abismo e o leão de Judá. Foi logo no início do seu ministério. E ali decidir-se-ia tudo. Se Jesus perdesse, não havia Salvador e não havia salvação. E Satanás continuaria a reinar, neste caso, pelos séculos dos séculos. Isso seria terrível. Jesus está fragilizado, ele tem fome, está cansado. Há 40 dias que ele não come. E este combate entre estes dois leões, por assim dizer, desenvolve-se em 3 rounds. Primeiro round, Jesus é desafiado a transformar as pedras em pães para se poder alimentar. E perante este ataque, este golpe do leão do abismo, Jesus responde. E diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Segundo round, Satanás leva-o ao pináculo do templo. Mostra-lhe a possibilidade de ele brigar perante a multidão que está lá em baixo. Atira-te daqui abaixo. E o Senhor enviará os seus anjos para te apoiar. Mas Jesus também responde. Ele responde de uma forma magnífica e Satanás aposta as fichas todas no terceiro round. E diz-lhe, olha, se tu prostrado me adorares, eu dar-te-ei todos os reinos do mundo e a sua glória. É só um gesto, é prostrado tu me adorares. E agora nós não lemos que Jesus lhe tenha respondido. Ele ordena, é o leão da tribo de Judá. Ele ordena. Diz, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. E Satanás ausentou-se. Usando a linguagem de Tiago, o Senhor Jesus submeteu-se à palavra, dizendo, isto está escrito, isto está escrito. Ele resistiu ao diabo, e o diabo não somente se ausentou dele, mas há algo aqui embaixo. Satanás fugiu dele. O leão do abismo perdeu para o leão da tribo de Judá. Segunda situação. Jesus está cansado, outra vez. E de cansado que estava, adormeceu na popa de um barco. Atravessava o mar. E nós vemos que se levanta um grande temporal. E eu fui ver as várias passagens dos 3 evangelhos que narram este acontecimento. E um evangelista fala acerca de um grande temporal, outro acerca de grande vento, outro fala acerca de ondas que se arremessavam com fúria contra o barco. Outro ainda acrescentava que o barco estava-se a encher de água. E Jesus dormia. Acordaram e ele levantou-se. Ele repreende o vento. É a mesma palavra que é usada quando Jesus repreendia os demónios. Ele repreende o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. E o grande temporal é substituído por uma grande bonança. Quem deu esta ordem foi o leão da tribo de Judá. E os ventos e o mar obedeceram. O barulho devia de ser ensurdecedor, uma tempestade no mar. Vento e ondas arremessadas contra o barco. Mas ali estava o Cordeiro de Deus. Mas ao mesmo tempo o leão da tribo de Judá. E o mar, as ondas, o vento obedeceram ao leão da tribo de Judá. Outra situação, os líderes religiosos. Confronto diário com os líderes religiosos daquele tempo. E eles trataram-no mal, chamaram-lhe nomes. Filho de prostituição, comilão e beberrão, enganador, ele engana o povo. E perante estas acusações assim, Jesus ficou calado tantas vezes. Ele não se defende perante estas injúrias. Mas no fim do seu ministério, em Mateus capítulo 2 nós lemos que os fariseus e os escribas já não tinham mais perguntas a fazer. Tinham esgotado a sua capacidade perante Jesus. Mas estavam vencidos, mas não convencidos. Então Jesus aí contra-ataca. É o leão da tribo de Judá. E no capítulo 23 nós temos os 7 A's que ele lança sobre esses líderes religiosos que não procuravam a verdade.
não procuravam a luz. Antes, pelo contrário, atacavam a luz. Parece que queriam que tudo ficasse em trevas. Não entravam no reino dos céus, nem deixavam entrar. E Jesus contra-ataca. E como um leão, sem medo, perante eles. Sabendo as consequências disso. Consequências que tiveram lugar. E eles entregaram-no por inveja. E também acossados por esta determinação do Senhor Jesus. E chamam-nos hipócritas. Sepulcros caiados, guias cegos, insensatos, serpentes, raça de víboras. E já que eles não tinham mais perguntas a fazer, Jesus tem a última pergunta para eles. E a última pergunta foi: como escapareis da condenação pelo inferno? Perante os políticos, encabeçados por Herodes e Pilatos. A certa altura, alguns fariseus foram ter com Jesus e disseram-lhe isto: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Herodes tinha os genes da maldade que já vinham do seu pai e do seu avô. Eram pessoas de índole má, cruéis. Para uma ameaça destas, qualquer pessoa teria fugido. Mas Jesus não foge. Ele manda recado para Herodes: ide e dizei a essa raposa. E sabe uma coisa, eu acredito que os fariseus fizeram chegar este recado a Herodes. Olha, Jesus disse para nós te dizermos. Ele chamou-te de raposa. E ele disse: hoje e amanhã expulsa demónios. Ide e dizei-lhe que hoje e amanhã eu expulso demónios. Eu curo enfermos. E no terceiro dia eu terminarei. Isto é, eu marco a minha agenda. Não estou sob o controle de Herodes. Ele não me faz retardar o passo. Ele não me faz mudar de planos. O que Herodes fez, como é que ele reagiu perante esta ousadia? Ele teve um sentimento de medo. Lá no fundo, ele sabia. Se calhar não na sua verdadeira dimensão, mas algo lhe disse que além de Jesus ser manso e humilde, havia algo nele que apontava para algo maior, algo num patamar diferente. No fundo ele sabia que estava a lutar contra um leão, neste caso o leão da tribo de Judá. Pilatos, Jesus está perante ele, prestes a ser crucificado, mas Pilatos está atemorizado, é o termo bíblico. Depois, um pouco mais à frente, nós lemos: mais atemorizado ele ficou quando ele ouviu que Jesus tinha dito que era o Filho de Deus. Olha, cuidado, ele diz que é o Filho de Deus. E Pilatos treme. Quando está com medo, ou foge-se, ou há uma fuga para a frente. E nessa fuga para a frente, as pessoas pensam que podem perder tudo ou que podem ganhar tudo. Pilatos faz uma fuga para a frente. Mas ele perdeu. Porque a certa altura ele pensava que amedrontava Jesus, quando disse: tu não sabes que eu tenho autoridade para te mandar soltar ou para te crucificar. E Jesus responde: o leão da tribo de Judá, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dado. No fundo, tu tens essa autoridade porque eu permito que tu tenhas. E mais tarde Jesus diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O leão da tribo de Judá. Na cruz nós pensamos Jesus como o Cordeiro de Deus, sem dúvida e por excelência, mais do que nunca na cruz de Calvário ele era o Cordeiro de Deus. Mas eu queria chamar a vossa atenção para a última frase que Jesus proferiu das 7 que proferiu do alto da cruz. À volta, qual era o ambiente? O ambiente era de desafio desta cruz. Salvou os outros e não se salva a si mesmo. Ele poderia fazê-lo, mas ele controla-se. Ele está com sede, o sofrimento é atroz, está com falta de ar. A dor espiritual é maior, as ondas e vagas do juízo de Deus estão a cair sobre ele. Por causa dos nossos pecados. O castigo de Deus está sobre ele, a justiça de Deus. Mas a última frase, eu quero que vós vos concentreis na última frase. Na última frase nós lemos que com grande brado Jesus diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. É com grande brado. Naquele lugar o dia tinha sido transformado em noite. Imaginai
uma noite silenciosa na savana africana. E é um rugido do leão que ecoa e se ouve a quilómetros de distância. Ecoa por aquela savana fora. E Jesus no monte do Calvário com um grande brado, ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele não somente é o Cordeiro de Deus, mas também ali era o leão da tribo de Judá. Ninguém lhe tira a vida, ele decidiu os matar. Naquele brado estava também a certeza de que tinha poder para tornar a tomá-la. Isso aconteceu. Isso aconteceu na manhã da ressurreição. Jesus foi sepultado no túmulo de José de Arimateia. Há uma grande pedra que sela o sepulcro, à escolta dos soldados romanos, para guardarem a porta do sepulcro. Mas além da pedra grande, do selo de Roma, da escolta dos soldados, há ali mais alguém. O leão do abismo estava ali. Ele também guardava aquele túmulo. Ele sabia que o seu destino eterno e da humanidade dependia da entrada daquele túmulo. Se Jesus ficaria ali para sempre ou se ele, porventura, poderia sair. Mas ao terceiro dia, a pedra é removida, os selos são quebrados, os soldados fogem e Satanás, uma vez mais, o leão do abismo, tem que fugir, porque Jesus, ele vence aquele que tinha o império da morte e sai triunfantemente daquele sepulcro. E agora, o sepulcro onde ele foi sepultado é um sepulcro vazio, porque o Cordeiro de Deus e o leão da tribo de Judá saiu com vida, vencendo a morte e provando assim que a morte também será vencida por nós, porque nós, na sua vitória, nas suas vitórias, como o leão da tribo de Judá, nós também venceremos. Então, Jesus para nós é o Cordeiro de Deus, que levou na cruz do Calvário sobre si os nossos pecados. Hoje, ele está à mão direita de Deus como o nosso advogado. Amanhã, surgirá no mundo como o leão da tribo de Judá. Nós estaremos com ele, pois com ele reinaremos. E estaremos para sempre com o Senhor, pelos séculos dos séculos, como o Cordeiro de Deus e como o leão da tribo de Judá. Que o Senhor nos abençoe neste dia e através desta meditação.